Vambora? Já começar pesando o clima ou não? Por mim, a gente já começa chutando balde. No vídeo de hoje, o caso Augusto Melo. Nesse tempo todo em que trabalho com futebol, talvez nunca tenha visto um episódio tão grave envolvendo um presidente de um clube tão grande, tão expressivo como o Corinthians. E independentemente do resultado final disso tudo, independentemente se isso vai se tornar um processo judicial, se isso vai resultar em condenação ou até mesmo absolvição, esse simples indiciamento, essa simples suspeita, esse simples apontamento da Polícia Civil de São Paulo já é um dano à imagem do clube de proporções tão grandes, tão gigantes, que deveria resultar na saída imediata desse senhor do cargo de presidente do Corinthians, do afastamento partido dele. Ele deveria, nesse momento, pelo bem do clube, para isolar o clube dessa investigação, isolar o clube do CPF Augusto Melo, da pessoa física Augusto Melo. Mas ele não está disposto a fazer isso. Nós vamos falar desse indiciamento, vamos falar da votação do impeachment, da admissibilidade do impeachment na segunda-feira, pelo Conselho do Corinthians, as consequências disso e o que isso bate no campo, no time, no elenco. Né? Uma temporada que não está fácil, apesar do título. Corinthians joga hoje, né? Corinthians e Galo, 9 da noite. Título paulista aí, brilhantemente conquistado. É muito grave isso aqui. Gente, nós estamos falando de possível envolvimento com o PCC. Olha isso, olha para onde arrastaram a imagem de uma instituição como a do Corinthians, como um dos maiores clubes do país, do continente, foi arrastado por uma lama em termos de imagem, de credibilidade, de reputação. Ixi. É um negócio muito sério, muito danoso. Dá um like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho. Vamos lá, rumo a 360 mil inscritos por aqui, batida mais uma meta. Muito obrigado, bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando agora no canal. Bom almoço. Um abraço para você que almoça. Bom almoço para você, bom almoço para você. Comigo todos os dias e você que também se alimenta em outros períodos do dia acompanhando os vídeos. O importante é se alimentar e nutrir o seu corpo. Não deixe de se alimentar. Muito bem. Vamos falar então desse caso seríssimo. Foram indiciados, além do presidente Augusto Melo, o Marcelo Mariano, que era diretor administrativo do Corinthians, o Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e o tal Alex Cassundé, dono da empresa que participou da campanha, inclusive, do presidente Augusto Melo, e que teria sido incluída de forma fraudulenta como intermediária do contrato com a Vaidbet. Eu vou tentar resumir, porque o negócio é complexo. O relatório da Polícia Civil tem mais de 100 páginas, mas a história é, segundo a polícia, foi elaborada por essas pessoas citadas uma farsa para incluir o Alex Cassundé como intermediário, algo que ele não foi no processo, segundo a Polícia Civil. E essa inclusão teria como objetivo colocar o Cassundé como intermediário que na prática ele não foi, segundo o inquérito. Tudo que eu estou dizendo aqui é relativo ao inquérito, né? Não é uma investigação minha. É o que a Polícia Civil está dizendo. E o objetivo disso, por que você vai colocar no contrato que o fulano intermediou o acordo com a Vaidbet se ele não participou de fato? Porque a intenção, segundo o inquérito, era desviar recursos. Renato, hoje tinha faltado luz aqui no meu bairro. Aí fui abrir a galeria para ver os vídeos antigos que eu salvava. Aí eu vi um vídeo seu reagindo ao Dezão. Isso me deu boas lembranças de quando o Fluminense estava se fudendo para não cair. O Dezão puto e nós rindo a benção. Malditos sejam. Moleque, aí papo reto, houve um período do ano passado que a gente reagiu ao Dezão, mano, que eu passava mal de rir em live. Pariu, que conteúdo premium que ele entregou pra gente naquele período ali, mano. Vermes! Repugnante! Moleque, ele tava muito puto, mano. Muito puto. Caralho, que loucura, mano. Que deveriam apenas pertencer ao Corinthians, deveriam apenas estar nas contas do Corinthians ou dos seus respectivos intermediários legais da negociação. A intenção seria desviar esses recursos para esse Alex Cassundé, para a empresa desse cara, e a empresa desse cara faria o dinheiro passar por outras empresas, né, fracionando esses recursos até uma ponta final, uma empresa que seria ligada ao PCC. Seria o braço do PCC no futebol. A gente sabe muito bem que o PCC hoje tem braços em diferentes segmentos, né?
Isso está dado, isso já é alvo de investigações antigas, isso é publicado em várias matérias, a suspeita, inclusive, até de infiltração na política. Então, a gente sabe do poder dessa organização. E o Corinthians foi arrastado para essa lama aqui. Para isso aqui. Página policial. Você pega uma instituição tão representativa, tão importante do futebol brasileiro como o Corinthians e arrasta para a página policial. Para envolvimento com facção criminosa. Isso é muito grave, gente. Isso por si só é muito grave. Uma suspeita como essa é muito grave. Bom, 1.400.000 teriam sido desviados desse acordo. E a engenharia para seguir com esses desvios já estava pronta, segundo a Polícia Civil. Ainda seriam subtraídos do clube, segundo o relatório, 36 prestações de R$700 mil. Então a Polícia Civil entende que era um negócio estruturado e com uma ideia de perenidade, assim, algo que a intenção dos caras era que esses desvios fossem feitos de forma duradoura. Não sabia que era isso tudo não, viado. 36 de 700 mil, dá 25 milhões? Que é essa? Eu achei que eles estavam investigando ali o que tinha saído ali, que era 1.400.000. Uma aparência, segundo a Polícia Civil, ok? Segundo o relatório. Dando uma aparência de legalidade a algo ilegal. Dando um verniz de legalidade, incluindo no contrato, adicionando de forma fraudulenta, segundo o relatório do contrato, um sujeito que não intermediou nada. E aí, segundo a polícia, o que caracteriza a lavagem de dinheiro, esse recurso ele foi passando de maneira fracionada. Ele saiu da rede social mídia, a empresa do Cassundé, esses 1.400.000 teriam sido desviados, teriam saído da empresa do Cassundé, passado por uma outra empresa. Lembra? A empresa daquela moça lá do litoral, uma empregada doméstica, coitada, que estava no CNPJ da empresa e nem sabia, não fazia ideia, coitada, morava numa casa extremamente humilde. Aí dessa segunda empresa o dinheiro teria passado por mais uma, até chegar no destino final, que seria a UJ, que é a empresa acusada, apontada como suposto braço do PCC do futebol e que inclusive foi citada meses antes da morte, pelo Vinícius Gritzbach, aquele cara que foi fuzilado no aeroporto de Guarulhos. Ele teria feito delações, né, dedurando o PCC, abrindo a boca, e essa empresa chegou a ser citada por ele num depoimento. Gente, meu Deus do céu, olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso. Então, os indiciamentos se deram pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Isso aqui é cana. Isso aqui é cadeia. Caso eles sejam condenados. Cadeia. Olha o nível da coisa. Olha do que a gente está falando. Possibilidade de cadeia. Lavagem de dinheiro e associação criminosa, meu Deus do céu. E furto qualificado. Olha a extensão disso. Bom, agora qual é o próximo passo? Eles foram indiciados pela Polícia Civil. Agora, o Ministério Público analisa se oferece denúncia ao judiciário, se recomenda que os três virem réus ou não. Chegando na mão do juiz, o juiz vai analisar a admissibilidade disso. Se isso se tornar um processo judicial, eles passam a ser réus. E aí eles serão julgados. E podem ser absolvidos ou condenados. Se condenados, ainda poderão recorrer a instâncias superiores. Por exemplo, o STJ, o STF, podem levar o caso para Brasília. O que é muito custoso, né? Em termos de defesa, de banca de advogados, etc., custos judiciais, é algo muito custoso. Mas talvez seja o caminho que eles venham a adotar em caso de uma condenação já inicial. E se nós ainda tivéssemos vigorando a prisão após condenação em segunda instância, que, né, pelos motivos que sabemos, caiu no Brasil, sabemos bem, se ainda tivéssemos vigorando, antes mesmo de um possível recurso a Brasília, às cortes superiores, os 4 poderiam estar presos, poderiam ser presos. Então, o negócio é muito sério.
Ontem, o presidente Augusto Melo deu uma entrevista coletiva ao lado do seu advogado pessoal nas instalações do clube, que eu acho indevido. Acho que o presidente deveria alugar um salão de um hotel, um outro espaço fora do clube, porque se ele diz ali, em vários momentos da coletiva, ele faz a defesa do seu CPF. Não, veja bem, as pessoas sabem do meu caráter, o meu CPF é limpo. Ele estava ali falando da pessoa física Augusto Melo. Por mais que o indiciamento tenha se dado em um processo supostamente fraudulento de recursos, de desvio de recursos do clube que ele preside. Mas ali ele estava falando da defesa dele, pessoal. Se isso virar um processo judicial, ele vai estar se defendendo não como presidente do Corinthians, mas como cidadão Augusto Melo. Então eu acho que ele deveria ter feito essa coletiva fora das instalações do clube. E não na sala de imprensa da Neoquímica Arena. Mas enfim, ontem ele deu a coletiva, deu lá as suas explicações, pode ter convencido muita gente, pode não ter convencido muita gente. Quero dar os parabéns aqui a todos os colegas que fizeram perguntas muito pertinentes e representando todos esses colegas, eu cito aqui o Marco Belo da Rádio Transamérica, que fez uma pergunta perfeita, absolutamente perfeita, firme, respeitosa. Presidente, sim, quando todo mundo está indo para uma mesma direção e só tem um indo para a direção oposta, costuma-se dizer que esse único, esse um, está errado. O senhor aqui está dizendo que todo mundo está errado e só o senhor está certo, presidente? É isso? É curioso, porque o Marco Belo cita na pergunta que ao longo, não é só o indiciamento, ao longo da gestão Augusto Melo, vários diretores, vice-presidentes saíram, foram abandonando. Todo mundo estava errado? Então, será que todo mundo naquele momento não estava já sentindo algo acontecendo e vou cair fora, porque senão posso ser arrastado para isso aqui? Excelente a pergunta do Marco Belo. Parabéns, que cobre o Corinthians há muito tempo na Rádio Transamérica. Então ele foi lá, falou que não vai renunciar, que está fora de cogitação, tentou defender a sua honra, o seu advogado tentando... A votação pro impeachment dele é quando? O fato é que se a votação do impeachment passar na votação dos conselheiros, também tem que ser votada pelos sócios do clube e aí demandaria outra votação, né? Esse é o ponto, né? Apresentar brechas, inconsistências no relatório faz parte do trabalho do advogado, do trabalho da defesa. Agora, a minha opinião disso tudo é que imediatamente após o indiciamento, o presidente deveria se considerar impedido de continuar comandando o clube. Eu não quero, acho que deveria ser esse o pensamento, mas ninguém tem esse pensamento, né? Não, eu vou pensar no bem do clube, na imagem do clube, na reputação do clube e eu vou me retirar, porque está recaindo sobre minha cabeça uma suspeita muito grave. Então, para que isso não manche o clube, eu vou tirar meu time de campo e vou deixar o clube seguir a vida. Ninguém vai fazer isso. Ele já falou que não vai fazer. Só que segunda-feira tem uma votação no Conselho da admissibilidade do processo de impeachment. Então, o que é isso? Você lembra do último impeachment que tivemos presidencial no Brasil, da Dilma Rousseff? O que é a admissibilidade? A partir do momento em que se aceita seguir em frente com o processo, isso é a admissibilidade. Estamos recebendo o processo e, está aceito, vamos tocar em frente. O presidente tem que ser afastado até o julgamento final. É o que pode acontecer segunda-feira e fatalmente, pelo que a gente está acompanhando, colegas que acompanham o Corinthians têm informado, ele deve ser afastado pelos 300 membros do Conselho Deliberativo, 200 trienais e 100 vitalícios que são aptos a votar nessa destituição do Augusto Melo. Aí, sendo aceito, admitido o processo de impeachment, o Augusto Melo é afastado, o Omar Stabile, que é o vice-presidente, o primeiro vice-presidente, assume o clube até a votação final do impeachment. Essa votação que conta com os votos dos associados do clube, certo? E aí, nessa votação, saberemos se o Augusto Melo será finalmente impeachado ou se o impeachment não prospera e aí ele voltaria, depois desse tempo afastado, a exercer normalmente o cargo de presidente do Corinthians. Então, é uma outra votação que vai ser marcada depois. Mas já na segunda-feira, se o processo for recebido, Como assim os associados seriam o quê? Colhido pelo Conselho, o Augusto está fora. E aí as implicações disso no futebol, eu acho que elas são gigantes.
principalmente dependendo do prazo em que for o prazo que for utilizado para a marcação dessa votação, porque o Estatuto do Corinthians, eu fui me informar sobre isso, o Estatuto do Corinthians ele não determina, ele não estipula um prazo para a realização da votação. Eu não sei como é que é no Corinthians, mas eu imagino que sócio proprietário, sócio estatutário vote, tá ligado? Associados são sócios do clube, entendeu? O Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, se o Augusto for afastado na segunda-feira, ele tem 5 dias para marcar a votação. Mas ele não tem um prazo para marcar. Ele tem 5 dias para definir a data, mas a data pode ser no Natal, se ele quiser. Puta merda. Pode ser daqui a 1 mês, pode ser daqui a 2 meses. E nesse período, o Corinthians vai estar sendo comandado pelo Omar Stabile. Nesse período vai se abrir uma janela de transferências. E lembrem-se que o ponto de virada do Corinthians na temporada 2024 foi a janela do meio do ano. Chegada do Ramon Dias, né? E janela de meio de ano, onde vários reforços chegaram e resolveram. Sim. Foram contratações que mudaram o ano do Corinthians e fizeram o Corinthians terminar o Campeonato Brasileiro com 9. E eu tava lendo a notícia que existe a possibilidade do Corinthians perder ainda o Yuri Alberto nessa janela, né? Claro, seria recebendo uma proposta absurda, eu vi lá o valor de, acho que 233 milhões, que é um valor muito alto, mas o Yuri Alberto é novo e tem um número de gols que justifica uma proposta muito alta. Só que desse montante o Corinthians teria 50%, né? Então, sei lá, o Corinthians ficaria com não lembro se era 233, mas eu lembro que o Corinthians ficaria com algo em torno de 110, 115, 120 milhões. Que é muito dinheiro, mas pra perda do tamanho do Yuri Alberto, tipo assim, eu já acho que é não pouco, tá ligado? Continua sendo muito dinheiro, mas eu acho que o Yuri Alberto evidentemente vale mais, tanto que a proposta seria demais. E você ficar só com 50% é dureza. 9 vitórias consecutivas e que daria pra fazer, tá ligado? Classificado pra Libertadores da América, pra pré-Libertadores da América. Só que como vai ser esse processo? Tudo bem, quem toca as contratações é o Fabinho Soldado, mas todas elas passam, evidentemente, pelo presidente. O quanto isso impactaria a janela? O quanto esse cenário de incerteza provocaria no mercado o temor de negociar? Caramba, eu sou agente de um jogador, eu tenho uma proposta do Corinthians, mas tudo bem, eu estou negociando com quem? Essa pessoa com quem eu negociei, eu acertei, ela vai estar lá daqui a 2 meses? Será a mesma pessoa? Será que muda tudo depois do contrato assinado? Né? O contrato vai ter que ter ainda mais garantias e talvez isso seja mais oneroso, mais custoso ao Corinthians. Então, respinga. Não tem jeito. Isso bate do futebol de alguma maneira. Então, é interessante ver como isso vai... os jogadores se blindam, o jogador não está nem aí para a política do clube. Isso não é verdade. Tanto que há alguns meses, os jogadores fizeram um manifesto em apoio ao Augusto Melo. Aliás, eu fico me perguntando, né? Por isso que eu acho que o jogador não deve se envolver em política de clube. Porque naquele momento não existiam os elementos que temos agora, recaindo sobre o Augusto Melo. Os jogadores fizeram uma defesa veemente do Augusto Melo. Como eles ficam agora? Como eles ficam em caso de uma nova eleição e o retorno do antigo grupo ao comando do clube? Gente, é mais delicado do que parece. E sobre a admissibilidade do impeachment? Eu vou voltar aqui aos vídeos anteriores sobre o tema. Vocês sabem que eu prego um respeito total e restrito, absoluto, ao devido processo legal. Sem isso é barbárie. Ou a gente quer uma vida em sociedade com direitos, com obrigações, com a possibilidade de se defender, de ter um julgamento justo, ou é barbárie. Vai ganhar o mais forte. Vai virar a lei do mais forte. Então eu sou plenamente a favor do devido processo legal. E por isso, devido processo legal que infelizmente não é respeitado muitas vezes no Brasil por quem deveria ser guardião disso. É uma pena, mas é o que acontece. Vários atropelos legais são feitos no Brasil em nome de determinadas causas, né? A depender do andar da carruagem, possível empinchamento, transfer ban e etc, eu não duvido o Corinthians brigar contra o rebaixamento ainda. O time não é tão bom quanto a galera achava. A defesa fraca, o Dorival tá demorando a acertar o time. A chance de ter estabilidade no ano é uma boa volta do Garro acontecer e o Dorival acertar o time. Senão, duvido nada o time degringolar depois, sei lá, duro demais. O Corinthians precisa de uma limpa no clube a longo prazo. Não, precisa de uma limpa no clube a longo prazo eu concordo, mas sei lá, a chance de rebaixamento eu acho difícil. O time ainda é muito melhor do que outros times que estão
disputando a mesma competição, mas de fato essa instabilidade extracampo é péssima, é muito ruim. Tipo assim, você não saber qual vai ser o futuro da diretoria do clube, como é que as coisas vão ser tocadas, se vai ser esse presidente, se vai ser aquele, se vai ter impeachment, se não vai ter. É claro que é uma instabilidade extracampo que transfere para dentro de campo. A crise política dos clubes sempre afetou diretamente dentro do campo. Agora, brigar para não cair eu acho difícil. Justificativas aparentemente muito nobres, de defender valores, de defender princípios, mas nem sempre é assim. Então, enfim, isso deveria ser sagrado, mas nem sempre é no Brasil. Então, como defensor do devido processo legal, ferrenho defensor do devido processo legal, eu já me posicionei muitas vezes aqui contra não o processo em si, mas o momento em que o processo de impeachment começou a ser tocado no Corinthians. Porque agora é outra coisa, agora é outro quadro. Agora nós temos um indiciamento. Agora a Polícia Civil, um delegado da Polícia Civil de São Paulo, chegou e falou, olha só, esse presidente aí praticou furto qualificado, associação criminosa, lavagem de dinheiro. Ministério Público, manda isso para a Justiça que esse cara tem que virar réu. Agora é outro quadro. Lá atrás não era. Lá atrás a Polícia Civil ainda estava... Lá atrás, quando esse processo de impeachment foi aberto, o Augusto Melo sequer tinha prestado depoimento. Mas eu dizia nos vídeos, ponho a mão no fogo pelo Augusto Melo? De jeito nenhum. Nem a ponta da unha do dedo mindinho. Mas de jeito nenhum. Como não colocaria pelo adversário derrotado por ele nas eleições. Acho que o Corinthians, infelizmente, isso é uma tragédia, tá? Para qualquer clube. Viver o que o Corinthians viveu no seu último processo eleitoral é um pesadelo para qualquer torcedor de qualquer clube. Porque o associado, ele estava entre o ruim e o péssimo. O horroroso e o pavoroso. Era isso que o Corinthians tinha a oferecer na eleição. É difícil, irmão. É difícil. Então nunca coloquei a mão no fogo por Augusto Melo, de jeito nenhum. Acho essa história complicada? Muito. Mas muito. Cheira mal? E como cheira? Não vou dizer que tipo de cheiro essa história produz, porque muita gente pode estar almoçando agora, eu não quero estragar o seu almoço com temas escatológicos. Tento evitá-los sempre aqui. Às vezes eu não consigo. Às vezes eu tento evitar os palavrões e não consigo, né? Tipo o vídeo de ontem. Peço desculpas aí, principalmente a quem estava vendo com as crianças, mas tem dia que a gente, né, que o sangue sobe. Mas cheira mal, né? Voltando ao fio, que vocês sabem que eu não perco, cheira mal. Cheira muito mal. Então, agora eu acho que o Conselho Deliberativo do clube está diante de algo mais robusto para tomar sua decisão. Uma decisão como essa, ela não pode ser tomada de forma Honestamente, eu acho que a chance dele não sofrer um impeachment é a votação ser adiada. Porque eu acho que se a votação ocorrer segunda-feira, ele vai tomar, tá ligado? Ele vai tomar. Você precisa ter elementos. Mas com certeza o Conselho já sabia de muita coisa. Ok, mas você precisa de uma materialidade. Você precisa das condições para isso. Agora o presidente está indiciado. Já que ele não vai ter a hombridade de se afastar, pô, Jorge, mas você quer que o cara se afaste? Você sabe o que é louco? Não deveria, mas o resultado de campo de hoje pode fazer diferença no voto de umas pessoas que não estão tão convictas. A pessoa que está convicta, ela vai votar o que for independente do que acontecer no campo, porque ela vai avaliar a situação. A pessoa que não está convicta, tá ligado? Vai deixar se levar também pela emoção. Por exemplo, se o Corinthians vai lá e vence hoje, pô, mano, o Corinthians tá bem na tabela, porra, tá fazendo, pô, tá cada vez melhor, pô, deixa o cara, tá fazendo um trabalho foda. Agora, se chega e toma ataca hoje, vai chegar, tá vendo? Tem que tirar esse filho da p, meu irmão, olha a merda aí. Olha aí, pô, sei lá o que, sei lá o que. E aí já vai no embalo. Volto a dizer, não deveria ser critério. O impeachment tem que ser votado pela situação que está levantando a possibilidade de impeachment. Mas eu acho que muita gente que não tá convicta, mano. Isso é confissão de culpa? Você quer que o cara se afaste antes da conclusão? Cansamos de ver isso acontecer. Cansamos de ver isso acontecer. Não é condenação antecipada, mas é blindar o clube. Olha só, eu não quero arrastar o clube para esse noticiário aqui. Então eu tô saindo fora. Tô atrapalhando? Tá atrapalhando. Vocês acham que não? Tá atrapalhando. Óbvio que tá atrapalhando. Tô saindo fora. Problema é que nessa hora, como o Corinthians está entre o ruim e o péssimo, quando falamos de situação e oposição, muito torcedor que teme
a volta do grupo anterior, o Renovação e Transparência ao Poder, Grupo e parece top. que vai acontecer. Que isso. Pela incompetência do Augusto... Meu Deus do céu, pênalti pro Espanhol de acordo com o Christian. Meu Deus do céu, rapaziada. Pela forma como o Augusto Melo supostamente conduziu as finanças do clube, vai acontecer, né? Muito torcedor, com esse temor que o grupo anterior volte, tenta defender ali ferrenhamente o Augusto Melo. Não, mas veja bem... Galera, não tem veja bem. Não tem veja bem. Isso aqui é grave. Isso aqui já deveria resultar no afastamento imediato do presidente. Depois, comprovou a absolvição. Tá bom, ele retorna. Mas é uma suspeita muito grave. Você imagina a credibilidade para sentar numa mesa com o Augusto Melo? Uma empresa que vai fechar um acordo... A VaideBet... Quando saiu essa merda toda, olha o termo escatológico, desculpa. Quando saiu isso, o que a VaideBet fez? Pulou fora. Isso aqui vai fechar. Mas é uma suspeita muito grave. Você imagina a credibilidade para sentar numa mesa com o Augusto Melo? Uma empresa que vai fechar um acordo... A VaideBet, quando saiu essa merda toda, olha o termo escatológico, desculpa. Quando saiu isso tudo, o que a VaideBet fez? Pulou fora. Rescindiu unilateralmente o contrato. Por quê? Porque ela não queria a imagem dela arrastada pra essa lama. Será que a VaideBet existe até hoje, mano? A casa de apostas líder do mercado. Líder? VaideBet? O site está de pé, filho. Normal. Tá rolando o bagulho lá. De envolvimento com facção criminosa. Então qual é a empresa nesse momento que se sentiria à vontade de fechar um contrato para o Corinthians? Porque ele é mandatário, ele é representante do clube ainda. Qual é o empresário que ficaria à vontade de associar a imagem do seu clube a um dirigente como esse? Qual é o empresário que gostaria de selar um acordo e apertar a mão para uma sessão de fotos numa entrevista coletiva com o presidente acusado, indiciado por lavagem de dinheiro, associação criminosa? E aí, qual empresa faria isso? Qual empresa faria isso? Lavagem de dinheiro, esqueci o terceiro crime. Furto qualificado. Lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Então isso respinga imediatamente, instantaneamente no clube. Então, assim como lá atrás, defender o Augusto Melo de um processo de impeachment assodado não significa colocar a mão no fogo por ele. Agora, em que há um indiciamento, defender a sua saída imediata do clube não significa dizer que amanhã é preciso entregar o clube nas mãos do Renovação. Que time vocês torcem no Brasileirão? Então, aqui na minha live, especificamente, todo mundo torce pro Vasco da Gama, tá ligado? O Vascão vai jogar hoje e tal, todo mundo torce pro Vasco. Aí você pode se perguntar, pô, Renato, mas como você conseguiu reunir todas as pessoas que torceram pro mesmo time? Foi um trabalho de longo prazo aí, a gente veio se esforçando em cima disso e tal, e aí a gente conseguiu. Hoje todo mundo torce pro Vasco, tá ligado? Bizarro mesmo, para pra pensar, mas, entendeu? Gostam de sofrer? Ué, como assim? Transparência e que eles são o melhor destino que o Corinthians tem. Isso não é verdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, infelizmente, essa segunda coisa é a consequência da primeira. Porque é muito provavelmente o que vai acontecer. Pelo esforço, aparentemente, do próprio Augusto Melo. Pela sua inabilidade, falta de cuidado, sendo generoso. Poderia usar outras justificativas bem mais pesadas. Então, resumidamente é isso, né, rapaziada? Corinthians corre sério risco de ter seu presidente sofrendo um impeachment na segunda-feira. A situação tá muito complicada. E se ele sofreu impeachment, quem assume é o vice-presidente.